Candidata, muito se fala que a candidatura do PSOL tem muito poucas chances de eleição. Eu pergunto, qual seria o propósito da candidatura do PSOL nesse momento para Uberaba? Bom dia. Bom dia. O propósito da participação, né, do PSOL, né, e a Frente Socialista, que nós compomos, né, ela se deu primeiro, por uma questão mesmo ideológica, né? Ou seja, para que a gente possa apresentar todos os ideais, né, de uma frente socialista, no sentido de compreender o que isso representa dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade. É lógico que o processo eleitoral, ele é um momento de disputa, né? E é nesse momento de disputa que a gente busca fazer exatamente esse confronto entre as ideias. Por exemplo, nós acreditamos que para uma cidade é preciso que toda uma sociedade participe. E se você olha no nosso projeto, você vai ver que nós temos lá o que nós chamamos de poder popular. Ou seja, é tirar aquilo que nós vimos sempre, em décadas, em todas as cidades, o gabinete do prefeito e a secretaria de governo. E ali a gente colocar o poder popular. Esse poder popular ele se tornaria uma secretaria e ele estaria ali próximo, né, do ouvido do prefeito. Ou seja, todos os problemas, as dificuldades dos bairros, do campo e da cidade chegaria direto ao prefeito. Não apenas mais um pequeno grupo seleto, né, quando a gente pensa aqui na cidade de Uberaba, quem é que está próximo ao ouvido do prefeito? Ontem mesmo vi uma entrevista do nosso prefeito falando que os empresários estavam sempre muito próximos, né? Seria livre, né? Organizaria a questão burocrática e facilitaria. Mas e o pedido do povo? E o pedido do povo chega como? Né? A gente sabe o quão que é difícil o povo chegar até o ouvido do prefeito. Então é aí que está a nossa diferença, por isso que nós disputamos o processo eleitoral, para mostrar que somente o poder popular pode mudar uma cidade. Somente o poder popular pode mudar um estado e somente o poder popular pode mudar um país e pode mudar o mundo. Candidata, hoje a gente está vendo, não só em Uberaba, mas no país como um todo, uma grande polarização, né, entre direita e esquerda. E como enfrentar essa situação e, se eleita, por exemplo, trabalhar para conversar com os investidores, que geralmente são de direita, e buscar trazer novos investimentos para Uberaba? Então, o que a gente precisa ver é que dentro de uma cidade vai estar sempre do lado, né? Isso, se a gente olhar a Revolução Francesa, foi isso, quer dizer, você estava do lado direito ou do lado esquerdo. Quem que estava do lado esquerdo, normalmente era o povo, né? Normalmente não, era o povo. Era o povo que passava fome, era o povo que precisava de trabalho, era o povo que precisava de escola, era o povo que precisava comer. Do lado direito sempre vai ter, né, do lado de quem está governando. Só que essas pessoas, os empresários, quando nós falamos do poder popular, os empresários vão ter seu lugar também. Qual será esse lugar? Dentro do que nós chamamos de conselho, né, o conselho popular. Lá, nesse conselho popular vai ter o processo eleitoral, vai ter os espaços, assim como tem no Conselho de Saúde, por exemplo, se você vê, lá nós temos representantes de trabalhadores, nós temos representantes do governo, nós temos representantes de empresários. Né, funciona. Então ali, né, mais ou menos trazendo essa lógica, é que nós vamos construir o Conselho Popular. Ou seja, vai ter sim um espaço para o empresário, né? Para o que se chama de empreendedor, né, para os pequenos comerciantes, vão estar com espaço. Apesar de que o pequeno comerciante está sempre do lado do trabalhador. Ele é trabalhador, porque ele tem que ficar 12, 13 horas, ele é um trabalhador. Agora, o grande empresário, por exemplo, do agronegócio, ele estará dentro desse conselho, com as suas representações, certamente. Mas a gente chama essa pessoa de que ele não é um trabalhador, porque ele nem vive na nossa cidade. Ele está distante daqui. Certamente terá os seus representantes, sim. E terá negociações e conversa. Mas, candidata, embora ele não esteja presente, como a senhora diz, ele mora na cidade, ele consome na cidade, o grande empresário, o grande produtor rural, todos eles fazem parte de uma cadeia produtiva que gera impostos e movimenta a economia do município. Sim. Então, eles também não podem ser alijados do poder. Da forma como a senhora está colocando,
Parece que eles não são trabalhadores e que eles, então, estariam fora do poder. É esse o pensamento? Deixa eu explicar o que é conceito de trabalhador e capitalista. O capitalista é aquele que ele pode estar aqui, como pode não estar. Ele pode sair para o lazer e a sua renda vai continuar. Esse é o capitalista. Ele não precisa trabalhar 12, 13 horas. Ele não precisa estar ali, né? Ele é o que tem que estar capitalizado. O trabalhador não. Você vê, nós temos pequenos comerciantes aqui que se ele sair, o comércio dele perde. Então, esse é trabalhador. Esse não é capitalizado, né? Ele tem uma pequena renda. Que se você vê a pequena renda, vai dar o quê? 5, 6 mil? Isso é trabalho, isso é salário. Né? Porque se ele sair, se ele deixar por conta de outros, ele vai perder o negócio dele. Diferente de quem é capitalizado, ele tem uma grande estrutura, várias organizações em volta dele que não vai perder o comércio de forma alguma, o trabalho dele. Ele não vai perder o capital dele. Então, é essa a diferença que a gente precisa fazer na nossa sociedade, para compreender quem é trabalhador e quem é capitalizado. E não é o capitalista. Ou seja, seria... O trabalhador é aquele que depende do salário, né, do rendimento mensal por mês, depende do salário. E o empresário, o capitalista é aquele que depende da sua renda promovida pelo seu negócio. Exato. Seria isso? Exatamente, a questão conceitual. Nós precisamos tirar, porque quando nós pensamos a palavra empresário, na verdade, você pode ter um empresário que empreende, ou seja, ele tem um pequeno capital e vai trabalhar ali diretamente. Ele não vai sair dali. Ele depende daquele trabalho, ou seja, na verdade, ele é um trabalhador. Agora, quando ele chama o grande capitalista ou capitalista, ele pode se ausentar, né? Ele tem toda uma estrutura organizacional. Então, são diferenças de questões conceituais. E se você pega a palavra empresário separadamente deste contexto, aí dificulta o entendimento. Mas, né? candidata, tem pessoas que entendem que o empresário ele trabalha 24 horas por dia, ele está o tempo todo... Aliás, eu conheço vários, eu mesma trabalho 24 horas por dia, estou sempre ligada aqui, então eu não acho que esse conceito esteja assim, muito correto nos dias de hoje. Tá. Né? Eu só estou querendo colocar a questão conceitual do ponto de vista teórico, o que é o capitalista, né, e o que é o trabalhador. Mas o trabalhador é aquele, o trabalhador é aquele que candidato, vamos trazer você isso. sair daqui, né? O teu vamos negócio, trazer essa questão para a prática. A senhora vai colocar uma divisão entre quem é trabalhador e quem é empresário no seu governo, ou vai fazer um governo plural com todos participando? É um governo, eu falei, né? Nós vamos fazer um conselho popular, ou seja, um conselho onde todos estarão ali representados, todos. Nós vamos, o que eu falei, destitui o gabinete, destitui a secretaria e põe lá o poder popular representado, né? Mais ou menos eu dei um exemplo aí do Conselho de Saúde, que ele funciona desse jeito. Seria um conselho de gestão. Um conselho de gestão. Em cada área. Um conselho de gestão eleito e que vai estar lá dentro da prefeitura, né? E um único conselho para decidir sobre tudo? Um conselho que vai ter de todas as suas demandas. Todas as suas demandas. Ou seja, não tem secretaria, mas tem um conselho que vai resolver o que vai ser feito na área da saúde, outro conselho vai ser o mesmo conselho para decidir na educação, e um conselho para decidir sobre o agronegócio, ou é tudo um bolo só? Nós vamos ter esse conselho de representação. Dentro desse conselho, nós teremos todas as representações, mas nós não vamos eliminar os conselhos que já existem, os por específicos. exemplo. Os específicos, que vão levar essas demandas para o conselho, para dentro desse conselho que nós vamos instituir, entendeu? Eu só queria, se você me permita, para que a gente possa, então, conversar sobre isso, né? Por exemplo, um exemplo importante aqui na cidade de Uberaba é desse que nós estamos falando. Nós estamos falando, por exemplo, do dono da Mosaic. Aonde que está o dono da Mosaic? Onde que está o empresário dono da Mosaic? Ele é um capitalista, né? É desses que nós estamos conversando, né? E aí, esses que eu estou dizendo, é que certamente vai ter sua representação lá também no conselho. Também vai ter, tá? E aí, certamente todos os outros trabalhadores, como você, vai estar representando, né, a questão do jornalismo, da comunicação. E que, aliás, se você olhar no nosso projeto, nós temos uma secretaria de comunicação. Só dá uma olhada lá, nós estamos falando da comunicação, nós estamos dizendo que, por exemplo,
O rádio hoje da Câmara, que funciona privativamente. Nós acreditamos que seria interessante ele se tornar uma rádio do município, um jornal do município, né? Então, dê uma olhada, nós estamos valorizando e discutindo a importância do jornalismo, a importância da transparência das informações, né? Por exemplo, quando a gente pensa no gasto público, é necessário a gente ter formas de comunicação que digam como que a gente está gastando nosso dinheiro. Isso fique claro, porque é necessário, nesse momento, que as pessoas desacreditam dos políticos, que a gente diga que é necessário que a gente tenha políticos ali, que diga que a gente tem a responsabilidade da coisa pública. Né? Mas hoje nós temos um portal da transparência. A senhora pretende extinguir esse portal? Não, ao contrário. O que nós estamos falando é melhorar a estrutura. O portal da transparência, por exemplo, eu sou conselheira, trabalhei muito em conselho de saúde, sou conselheira, né? Estou afastada. Mas se a gente olhar lá e ver como que nós gastamos o nosso dinheiro, é difícil. É muito difícil você compreender todo um processo, recibo a recibo, né? Ou seja, o que nós estamos dizendo? Se o município recebeu 200 mil reais, né? 200 mil reais aí para construir um ambulatório, né? Reformar um ambulatório, vamos dizer assim. Cada dinheiro, como é que foi gasto? Qual a tinta que nós utilizamos? Qual o valor daquela tinta? É isso que eu estou dizendo, né? E, candidato, a gente falou sobre um pouco da questão de empresários, né, de empresas, e em 2021 um desafio que vai ter pela frente é a questão da própria economia no pós-pandemia. Quais propostas a senhora tem para poder ajudar na recuperação dessas empresas? E já aproveitando sobre a questão do centro da cidade, que há muito tempo o comércio local vem pedindo ajuda, né? Quais seriam as propostas também para o comércio no centro? Bom, primeiro você me fez a pergunta da questão do pós-pandemia, a questão da sustentabilidade, né? Que isso é uma coisa muito séria, é um problema sério, né? Que eu estou falando o tempo todo nas minhas entrevistas. Porque o que nós estamos enxergando é a fome. Está chegando a fome, ou seja, nós somos na cidade de Uberaba. É só pegar o JM mesmo, eu fiz a pesquisa, os contadores disseram que nós tínhamos, acho que foi em agosto, um pouco antes, dizendo que a gente teria 15 mil desempregados. Eles fizeram isso. Foi muito legal, gostei muito da pesquisa. E aí eles disseram que nós teríamos 15 mil chegando por conta da Covid. E esses eram os 15 mil, mais os outros que já estavam desempregados, né? Porque houve uma quebra, né? Não tenho mais a informação, o Ministério do Trabalho foi destituído, né? O governo Bolsonaro incluiu como uma secretaria, isso foi muito ruim. E aí a gente perdeu algumas informações, inclusive os contadores denunciaram isso naquele jornal de vocês. E aí disseram que nós tínhamos 15 mil desempregados, isso significa gente que está passando fome. Nós estávamos lá no centro da Abadia, lá na Feira da Abadia, uma família, uma senhora de cadeira de roda, com 5 crianças, pedindo parte do alimento daquela banca para ela comer. E quantos outros não tem? Então, qual que é a nossa proposta em termos de sustentabilidade? Primeiro, em curto prazo, é ver as terras devolutas da prefeitura. Essas terras devolutas são possíveis, nós não vamos pegar, não vamos não, né? Porque as pessoas dizem isso de nós, isso não é verdadeiro. Nós vamos fazer dentro da legalidade, as terras devolutas é uma realidade, né? As terras devolutas, o que a prefeitura, são terras que estão ali, que é nossa, do município, ou que deixaram de pagar, que já é do município. Para o campo e para a cidade, principalmente para o campo, criar, lá nas agrovilas, por exemplo, melhorar a estrutura das agrovilas e levar mais famílias para quem queira trabalhar na terra. Ali, eles vão produzir o alimento, eles vão produzir alimento vegetal, carne, e vão ter frutas, né? E certamente o que sobrar dali eles podem negociar. Qual que é a nossa proposta disso? É criar logística, né? Você facilita a terra, mas você dá a logística para as pessoas levarem o que produziu para nós aqui, para o varejo direto. Isso reduz também, ajuda a nossa família que está na cidade urbana, ou seja, uma alface que custaria aí em torno de R$4, se você comprar direto, vamos dizer que caia para R$2. Eu já estou ajudando as famílias aqui da cidade. Olha só, nós temos uma proposta também para dentro do centro da cidade, que é a gente revitalizar a praça, né? Lá na praça, a gente tem, já estou acabando, lá na praça a gente pode fazer a feira noturna, por exemplo, tá?
é uma delas. Aí depois eu posso entrar um pouco para a gente conversar aí do centro da cidade, que nós temos, sim, muitas ideias e muitas propostas. Tá ok. Hoje nós estamos aqui conversando com a candidata do PSOL, Maria Sandra Tapajós, na nossa sabatina JM. Agora vamos para os 15 minutos finais da nossa sabatina de hoje. Pode disparar o cronômetro. Candidata, nós encerramos o primeiro bloco falando aí de soluções para o centro da cidade. Sim, sim. Quais as propostas da candidata para o centro da Sim. cidade? Então, uma das coisas que a gente vem conversando, né, no nosso grupo em relação ao centro da cidade é a questão de fazer um levantamento de todos os prédios que hoje não estão sendo usados, né, que estão parados há décadas, né? Então, fazer esse levantamento, saber se um desses prédios já são da prefeitura, né, por questão de débitos, né, como que a gente pode negociar esses prédios, né, os prédios antigos, os casarões, saber e qual que é a situação desses imóveis, a parte onde tem terras, né, mais próximos ali, né, que a gente também possa estar discutindo sobre isso. E principalmente, né, ao fazer isso, a gente pensa em trazer pessoas para morar ali. Porque o que a gente entende é que se tiver gente morando no centro, elas descem e vão utilizar o comércio. Você vai revitalizar com gente morando, né? Uma das coisas também, né, pensar, né, em trazer as pessoas para vir morar lá, é a gente revitalizar as praças, por exemplo, que hoje a UTC, por exemplo, o UTC está ali, né, já teve o seu grande momento, mas ele está ali parado, né? Então, o que a gente pode saber, o que nós podemos fazer, talvez ali um parque, né, copiando um pouco, que a gente viu um pouco a história do pessoal do observatório, né, o manifesto. Essa é uma ideia muito interessante, nós concordamos com ela e dissemos para o manifesto que nós concordamos com isso, né, essas praças, essas áreas de lazer no nosso centro. À medida que a gente faz isso, a gente revitaliza, além dos moradores que ali vão morar, né, porque nós temos ainda um déficit de moradia muito grande na nossa cidade. Podemos trazer essas pessoas para morar, elas vão estar com a alma, né, com gente ali, e as pessoas também da periferia, né, dos bairros um pouco mais afastados, que chega até o centro da cidade. Uma proposta a nossa co-prefeita, é o que é assim que nós chamamos, não chamamos de vice, chamamos de co-prefeita. Por quê, né? Porque nós acreditamos que a co-prefeita vai vir participar e ela é da cultura, né? E aí nós vamos poder estar melhorando, né? Melhorando, revitalizando com cultura, arte, né? Para que as pessoas possam vir dos bairros e assim também participar e conhecer movimentos culturais, né, que existem na nossa cidade, ou movimentos culturais que possam vir de fora também, né, para melhorar aí com a formação e a cultura do nosso jovem, das nossas crianças e dos nossos adultos. A senhora falou em feiras noturnas no centro da cidade. Que forma seriam essas feiras? Então, as feiras noturnas são para ajudar, né, aquela questão que eu falei. Ou seja, eu vou incentivar a produção no campo, né, a questão da terra para quem deseja nela trabalhar ou nela trabalha, fazer as produções, criar a logística para que a gente possa trazer as feiras noturnas para a praça, né? Então seriam feiras de alimento? De alimentos, sim, de alimentos, mas aí a gente aproveita, né, no momento que as pessoas ali estiverem, incentivar a cultura, incentivar artes, né, trazer o artesanato, por que não, né? Podemos ampliar um pouco mais essa feira. E, candidata, a senhora citou a questão dos casarões, imóveis construídos ali no centro da cidade, a gente fazer um levantamento e ver o que pertenceria à prefeitura. E qual que seria a destinação desses imóveis construídos? Seria derrubar para liberar para empreendimentos da área de habitação? Qual que é a proposta? Então, primeira coisa, a gente precisaria de um corpo técnico, né, de engenheiros, né, de arquitetos, para poder estar revendo esses casarões. Primeiro, se eles têm condição de segurança, né, para qualquer destino que a gente fizer. Acho que é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Tendo destino, muitos nossos casarões são belíssimos. Por que a gente não pode fazer museu, né? Museu que representa a nossa cidade, os povos que aqui viveram, né, os negros, os índios. Precisamos resgatar a nossa história, né? As moradias. Por exemplo, o Grande Hotel. Ali nós temos um grande espaço, né, de possibilidades. Poderia e serviria para moradia,
poderíamos rever isso. Né? Mas ali é uma propriedade particular, a senhora pretende desapropriar o imóvel? Então, isso que eu estou dizendo, nós vamos fazer levantamento, só voltando a dizer. Primeira conversa eu disse que faríamos os levantamentos, quais são os imóveis que estão devendo, porque ao dever para a prefeitura, então, a prefeitura passa a ter também uma parte daquilo ali. E aí, tendo a prefeitura, é nossa, é do povo, né? Vamos ter que rever essa história do Grande Hotel. Aliás, é um grande desafio aqui para o jornalismo, né? Vamos saber como é que está a situação do Grande Hotel. Um prédio lindo, histórico, com história ali. Como que está a situação predial, né? Eu acho que serve aí como desafio, né? Para que a gente possa descobrir essa história, né? Mas o que eu estou falando, como prefeita eu faria isso. Como prefeita eu teria, né, todo um mecanismo para saber em que situação, por exemplo, o Grande Hotel está do ponto de vista de grau de débito. Seja de tributação. Isso, em relação à prefeitura, tá certo? Tá certo. Com relação à educação, candidata, quais são as propostas? Eu não entendi. Educação. Então, a educação, o que a gente pensa? Primeiro, é valorizar o professor, né? É a questão do piso, né? Isso eu acho que todos nós estamos falando, né? Eu acredito que quase todos os candidatos. Valorizar o piso, dizer que o professor não deve ganhar menos que o piso nacional. E isso é possível, nós temos recurso para isso, né? Fizemos um levantamento, depois a gente pode até disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, de 5 anos. 5 anos, a gente viu que o que vem para a educação é possível a gente pagar o piso do professor. Mas, para além disso, além do professor, a gente pensa em valorizar todos os trabalhadores da educação, né? Para a educação também, a gente pensa em valorizar, melhorar a questão da estrutura, por exemplo, aí já entra um pouquinho a questão como enfermeira que eu sou, a gente discutir a questão sanitária, né, desses prédios. Qual é a estrutura, né, adequada que esses prédios têm para que a gente possa garantir a segurança sanitária para as crianças e para os professores. Também acrescentar nessa lista, né, nós vamos pensando em trazer, por exemplo, a figura do psicólogo, do terapeuta ocupacional. E uma outra coisa importante, a questão da alimentação, né? Nós queremos revitalizar todas as cozinhas da escola. Para que isso? Revitalizando a cozinha das escolas, e aí a prefeitura gerir isso, nós vamos poder comprar. Eu volto de novo a discutir na sustentabilidade. Olha o ciclo, olha a possibilidade. Buscar o alimento com aquele agricultor que nós estamos dizendo que vamos incentivar, né? Que nós vamos chamar de aqui é a agricultura familiar, que aliás é a agricultura familiar que não deixa faltar comida nos nossos pratos. E que nós precisamos sim dar o grande incentivo, e a prefeitura tem o seu grande papel para incentivar esses grandes, vamos então usar a palavra, né? Empresários, né? Aqueles que investem na terra, que buscam viver da sua terra e ganhar dinheiro, né, renda para suas famílias, né, e para suas gerações que virão. Haveria um incentivo, então, por exemplo, na questão da merenda, que a compra fosse feita direto desses pequenos... Diretamente, né? A gente deixaria de terceirizar o serviço, que hoje está sendo terceirizado, e, aliás, tem grandes, né, denúncias, os professores falam da qualidade desse alimento, e que nós estamos acabando investindo em empresas que não são da cidade de Uberaba, né? Então, à medida que eu incentivo quem está aqui dentro primeiro, é importante porque eu crio essa renda e isso volta para dentro da nossa cidade, vai ficar aqui dentro. Candidata, a senhora, a eleição esse ano, o próximo prefeito vai enfrentar aí um momento pós-pandemia, a saúde, ela teve aí uma série de revés, mas acabou até terá um legado em virtude de recursos extras que vieram. Qual que seria um posicionamento ideal para a saúde nesse pós-pandemia? Pois é, né? O pós-pandemia ainda está longo, né? Tá longo. Você vê, nós estamos chegando numa segunda onda. O Brasil nem terminou a onda pandêmica ainda. Nós vamos pegar, quando estiver chegando na nossa, nós vamos pegar outra que já está vindo. Isso é fato, né? E aí esse pós-pandêmico possivelmente vai demorar. Então, o que a nossa proposta para a questão da saúde? Primeiro, é o que nós faríamos diferente desse governo que aqui está. Nós investiríamos diretamente na atenção básica. Ontem, por exemplo, eu estava lá
lá num serviço da prefeitura, aí eu não posso deslocalizar, né, por questões importantes de proteção das pessoas. E ali eu vi que não tinha equipe de saúde da família. A equipe de assistência social falou, por exemplo, de um adoecimento por doença mental que foi para aquele local. E aí eles perguntaram, não tem um psicólogo, não tem um psiquiatra. Aí eu disse para eles, se nós tivéssemos aqui a equipe de saúde da família, a equipe de saúde da família tomaria conta daquele estabelecimento. O médico da equipe de saúde da família, ele é capaz, ele tem essa competência para estudar, né, a questão do adoecimento mental daquele paciente que foi vítima de sequelas por uso de medicamentos, de drogas, né, não lícitas. Então, e aí eu conversando com eles, e aí eu só vou antecipar um pouquinho a questão da saúde. Porque aí, a nossa proposta em relação à saúde é a questão hoje que é o inchaço da fila, né? Hoje você tem um inchaço, uma fila eletrônica que não se resolve. E qual que é o nosso olhar em relação a isso? É de que a gente pode criar o que nós chamamos de telemedicina. Por exemplo, você tem um médico de saúde da família, é isso que nós pensamos em relação à telemedicina. São 2 pontos. Por exemplo, nós podemos criar a telemedicina, contratar um médico, o psiquiatra, por exemplo, porque essa é uma especialidade um pouco mais difícil, né, da gente ter na saúde. Aí são umas discussões grandes, a gente teria que discutir formação, escola, universidade e tal. Mas vamos ver que se a gente conseguisse contratar, nem precisaria morar aqui em Uberaba, contrataria, mas principalmente melhor se a gente conseguir essa articulação com as universidades, que o nosso olhar é público, articularia com as universidades, o médico psiquiatra orientaria o médico da atenção básica se ele tivesse dificuldade de solucionar aquele caso. Na conversa, eles decidiriam se manteria ali ou se encaminharia para uma assistência secundária. Olha aí, a gente reduziria ali esse encaminhamento para a fila, né? Você diminuiria o inchaço que está ali naquela fila. Uma outra coisa em relação à telemedicina possível, né? É a gente criar o que a gente chama de gráficos, por exemplo, de exame de grafia, tá? Um eletrocardiograma, eu não aceito um paciente estar numa fila por 60, 70 dias com um exame simples chamado eletrocardiografia. É simples. Através da telemedicina a gente pode resolver. Uma outra coisa importante na nossa cidade, que está inchando também a fila, que é exames. Eu não aceito uma pessoa ficar na fila esperando hemograma, que em 24 horas fica pronto. Vocês devem lembrar, né? Devem lembrar, porque né, assim que eu formei, nós tínhamos um laboratório de saúde pública. Naquele momento nós brigamos e dizemos que não era para acontecer. Terceirizaram e destruíram o laboratório. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar ao laboratório público. Sabe quanto custa o hemograma quando a gente faz? De 3 a 4 reais. Eu calculo isso porque algum tempo eu vi. Sabe quanto que se paga pelo contrato? Em torno de 15 reais, tá? Olha só. Isso a gente pode reduzir em gasto, né? A terceirização não é o caminho para o serviço público. A terceirização não é o caminho, né? Candidato, a senhora citou a telemedicina e pela proposta que a senhora apresentou, seria mais em um caso para uma, entre aspas, consultoria de médico para médico ou na questão de exame? Seria mais nesse foco o uso da telemedicina na sua proposta? Sim, é. Assim, nós não estamos ainda naquele grau de avanço, né? Por exemplo, uma possibilidade de telemedicina, de consulta, uma consulta ou até de cirurgias, básica, né? Já não, nós estamos ainda nesse nível primário aqui, que é o gargalo dessa nossa fila, tá nesse caminho. A questão das cirurgias, que aí é complexa, né? As cirurgias, a possibilidade de encaminhar por um neuro, aí é complexo, a gente vai ter que discutir muito com formação, perguntar para as universidades por que nós não temos mais residência em neurologia na cidade de Uberaba, por que nós não temos uma residência em psiquiatria, entendeu? Pediatria tem, mas psiquiatria e neuro, eu tenho dúvida, eu acredito que não, eu formei na UFTM, mas eu acredito que psiquiatria não tenha, tá? Qual a solução a senhora daria para o hospital regional? Não privar. Era a gente tomar conta. O hospital regional, ele tem que ser uma gerência nossa, de gestão pública, não da forma como está acontecendo agora. Mas a senhora acha que ele tem que ser municipalizado?
Aí é uma outra conversa, aí já amplia para a nossa região. Nós precisaríamos ampliar a discussão, porque Uberaba é polo. Quando se fez o hospital regional, se pensou em atender aos nossos municípios, que, aliás, precisam muito de Uberaba. Então, a senhora defende o fim, por exemplo, do contrato do gerenciamento Sim, do hospital. A gestão é pública. Agora, como se vai dar a gestão, aí é uma discussão Uberaba e toda a região.